Noite. As crianças de 4 a 8 anos vão sair hoje, não é? Então podem sair de 4 a 8 anos, vão lá com o Tiago e a Juliana, tá bom? Podem sair. Nós também notamos que chegaram alguns visitantes depois do culto iniciado. Se você é pela primeira vez, ainda alguém vai te procurar neste culto para te dar uma lembrança da nossa igreja, tá bom? Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo, mas se quiser vir pessoalmente, será muito bom ter a sua presença aqui. Vai ser muito bom mesmo. Espero vê-los aqui presencialmente. E vamos lá estudar a palavra do Senhor. E vamos fazer algo hoje. Nós vamos pensar num salmo. O livro de Salmo, quando você pega aí, olha, a Bíblia tem 66 livros. Um deles chama-se Salmos, livro dos Salmos, né? Ele tem 150 capítulos. Um salmo, do jeito bíblico, assim, do jeito, a forma de salmo, né? Faz parte do saltério, é um cântico ou um poema que expressa louvor, súplica, ação de graças, reflexões sobre Deus e sobre sua criação. E além do livro de Salmos, se você pegar Salmo, que nós falamos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 150, existem outros cânticos ou poemas que poderemos chamar de salmo. Antes da nossa mensagem, eu vou pensar com você em alguns deles. Hoje nós vamos bastante no livro de Salmo, mas eu quero sair e pensar em outros salmos que nós temos. Por exemplo, Êxodo capítulo 15. Nem precisa de ir lá, eu vou só mencionar para você. Não é o tema hoje, viu? Eu vou pregar hoje sobre outra coisa, mas é só para você ter uma ideia. Por exemplo, olha, em Êxodo capítulo 15, no verso 1 diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cativeiro e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. E assim vai indo o salmo, parece um salmo. Até em Apocalipse, o pastor Neil falou na quarta-feira, que é o cântico de Moisés, né? Que diz que nós vamos cantar o cântico de Moisés. Então esse é um salmo, se você pensar bem, um poema, um cântico. Nós temos também, quando Débora e Baraque, eu não vou ler para não te confundir, você que não tem costume com a linguagem bíblica. No livro de Juízes, conta a história de uma juíza chamada Débora e do seu juiz Baraque, e eles vencem e depois ela canta, ela faz um cântico. Também podemos chamar isso de um salmo. Ana é a mãe do profeta Samuel. E é um texto bem conhecido, a oração dela. Aquela oração de Ana, ela também pode ser considerada neste sentido, né? Um sentido de poema que exalta o nome do Senhor, que expressa algo quanto ao Senhor. Também poderíamos falar que é um salmo, uma música, um poema que poderia ser cantado. Quer ver? Eu vou ler um pedaço ali, olha. Primeiro livro de Samuel. Você que está nos visitando, ou você que não tem a destreza bíblica, não vou ler nada disso daqui, é só para a gente pensar no salmo, tá bom? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, olha, no verso 1 diz assim: Então orou Ana. Só que essa oração você nota que é uma música, ou um poema, a forma que ela expressa. Olha, eu vou ler. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. E assim ela vai falando. Davi, além dos salmos, que muitos, o livro de Salmo não é inteiro dele, mas uma boa parte é dele, e alguns que não têm nome ainda se atribuem a ele. Ele também canta quando ele vence, lá quando Saul livra, ele faz um cântico que está lá registrado também. Mas eu vou só falar desse salmo.
A oração expressa o sentimento que você tem com relação a Deus, o seu relacionamento, exaltando o poder dele e atribuindo a ele, ou honrando o Senhor Deus com os atributos que são deles. Na última vez que eu preguei à noite, eu preguei sobre Jonas capítulo 1. E a minha promessa, né, ou pelo menos a minha ideia era pregar sobre Jonas capítulo 2, lembra? Que é um salmo, no sentido que eu falei hoje. Vamos lá para Jonas capítulo 2? Agora sim. Agora vamos começar a pensar na mensagem. Mas você vai ver que a oração de Jonas é um poema. E hoje nós vamos ver muitos, mas muitos paralelos deste poema, desta oração poética de Jonas com o próprio livro de Salmos. Parece até que na oração dele ele recita salmos, que ele chega a quase copiar algumas palavras. Eu vou ler então o capítulo 2 de Jonas. Diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Até aqui. Vamos orar. Senhor, agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de aprender da Tua palavra nesta noite. Pai, as pessoas estamos ouvindo, estudando a Tua palavra aqui na rede social, talvez até em outro dia, mas o Senhor é ilimitado no seu poder, e em todos os lugares o Senhor pode nos ouvir, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Nós, Pai, passamos por angústias, e talvez, Pai, haja pessoas ouvindo Tua palavra hoje com muitas angústias em seus corações, ou em seu coração. E eu te peço, Pai, que da mesma forma que Tu ouviste Davi, que Tu ouviste Jonas, que Tu ouviste outros servos, ó Pai, dos lugares mais terríveis, que também o Senhor possa ouvir esta noite a nossa oração. Jogando sobre nós, Pai, Tua graça e misericórdia. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê entendimento na Tua palavra e que ela profundamente possa rasgar o nosso coração e nos fazer arrepender dos males e nos fazer, Pai, deixar a angústia de lado e atribuir a Ti, Senhor Deus, todo o poder e confiar que o Senhor há de nos livrar da angústia, porque um dia o Senhor nos prometeu que não haverá mais lágrimas no nosso rosto. Nós pedimos, Pai, que hoje possamos sentir um pouco desta alegria de não ter lágrimas em nosso coração e em nossos olhos. Enxuga nossas lágrimas. Pedimos em nome daquele que deu a vida para que nós tivéssemos vida. Daquele, Pai, que sofreu para que nós tivéssemos conforto. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, vamos pensar nesse salmo aqui hoje. É um salmo, hein? Não está no livro de Salmo, mas é uma oração.
poética, bonita, menciona o livro de Salmos várias vezes, como disse, mas eu só vou voltar um versículo para a gente pegar, né, onde estávamos lá, né, capítulo 1, verso 17, onde paramos, né? Pare aí, antes de ler aqui, pensa, só para você que está chegando agora aqui, ó, está chegando, eu entrei no trem, posso pegar a janelinha? Pode, vamos lá, vamos pegar a janelinha. Jonas era um profeta, o Senhor Deus falou com ele e disse, olha, vai para Nínive, uma cidade, na verdade era uma região metropolitana, né, um conjunto de cidades ali, além da própria Nínive, era considerada Nínive, vamos considerar uma região metropolitana, e o que ele faz? Não, a Bíblia diz que ele desce para Jope, uma cidade portuária, desce, vai para o navio, do navio vai para o porão, e aí Deus manda uma grande tempestade, o barco vai quase a pique, os marinheiros falam, o que está acontecendo, descobrem que Jonas é o culpado, e pergunta, Jonas, o que a gente faz? Ele diz, me joga no mar que isso aqui passa. Aí eles ainda falam, não vamos matar ninguém, nada, remam, nada. Aí jogam no mar. Quando jogam no mar, o mar se acalma, porém, um grande peixe, a Bíblia diz que é um grande peixe, não vem o caso aqui se é baleia, ou se é peixe, ou se é monstro marinho, que nós estamos vendo que a classificação é feita agora. Se você pegar na Bíblia, morcego é ave, porque para eles voava é ave, acabou. Está lá, é peixe, tanto faz se é baleia é mamífero, eles vão lá pensar, eles estão pensando que é um negócio que veio do mar e engoliu o homem. É isso que eles estão pensando. Ele engole e nós paramos aqui, onde Jonas é engolido por esse peixe e ele fica 3 dias e 3 noites lá. Nós vamos notar aqui o seguinte, quando você lê o livro de Jonas, você vai notar, junto comigo, que ele é um livro escrito na terceira pessoa. Os profetas falam, e veio a mim a palavra do Senhor. Não. Jonas é ele falando, ou pode ser ele o autor, isso não vem ao caso, se for ele ou não, leva o nome dele, mas você vê, veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, é na terceira pessoa. Capítulo 2, verso 1, que eu li. E orou Jonas ao Senhor. Ele não fala, eu orei. Então, é um livro dessa forma, quase que único, que ele fala sempre na terceira pessoa. Então, uma coisa é certa. Ou foi Jonas, ou foi alguém. Ele está narrando uma história passada. Já tinha acontecido. É meio óbvio, mas temos que pensar nisso. Tá bom? Então, terminou lá. O capítulo 1, Jonas está lá no ventre deste monstro marinho, eu vou chamar assim. O verso 1 e 2 do capítulo 2 vai começar o salmo, vai começar a oração linda, vai começar a oração que remete a Davi. E aí, até alguns autores acham que Jonas era alguém que lia o livro de Salmos, que sabia o livro de Salmos, porque é demais como tem tanta coincidência, como vamos ver nesta noite. Verso 1 e 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, como se alguém estivesse falando dele, das entranhas do peixe, e Jonas disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Interessante. Fica em Jonas, mas eu vou dar um pulo, e eu vou bastante hoje para Salmo, como eu disse, hein? Se você não tem a destreza bíblica lá para ver, mas tá fácil. Se você puder marcar Salmo aí, vai ficar bem no meio da Bíblia, tá bom? Mas vamos lá. Olha o que diz o Salmo 18. Olha aqui. É que a Bíblia tem um autor só que é chamado Deus. É um autor só, ele inspirou os outros. Mas os homens a escreverem. O Salmo 18, perdão, diz assim, verso 4, hein? Tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor,
e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O que nós vemos tanto nesse salmo? Pode voltar lá para Jonas capítulo 2. Jonas diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e aí vai na primeira pessoa, e tu ouviste a minha voz. Tanto Salmo 18 como aqui Jonas, o que ele está falando? Que Deus nos ouve. No ventre de um monstro, a voz não saía, porque a voz não consegue sair. Pensa. E sabe o que me veio à mente? Talvez já tenha acontecido com você. Já aconteceu, comigo já aconteceu. Eu não lembro muito dos meus sonhos, eu não lembro, é difícil. Mas você talvez se lembre de uma passagem que já aconteceu comigo. Você tem um pesadelo e parece que quer gritar e a voz não sai. E aí você acorda, o coração ele está gritando e a sua voz não sai. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Me dá um desespero tão grande de você... Parece que tapou alguma coisa e a voz quer sair, não sai. E de vez em quando sai, né? Uma vez que saiu, e aí, ó, vai um parênteses aí, né? Sonhei, ó, as coisas que eu me lembro. Tá vendo? Só falando de coisa ruim, pastor Nil. Sonhei uma vez que estava sendo assaltado. E o cara estava entrando na minha casa. Adivinha quem levou umas bolachas? Mariana apanhou. Ela me segurou lá. Para. E ela, falei, para. E eu batendo nela. Falei, não vai entrar em casa, não. Então, às vezes o sonho, esse sonho, aí pode falar para ela, que eu não estou inventando não, é verdade isso daí. Bateu os papinhos nela, foi a única vez, ó. Depois aí vocês me prendem aí, ó, Lei de Maria da Penha aí, mas não fui eu, hein. Não era ela, quem mandou ela se vestir de assaltante lá, eu bati nela. Mas olha, e aquele desespero que dá, e agora volta, eu estou sentindo aquele grito de desespero travado, e você quer falar, e não sai, e não sai. E aí Jonas está nesse sentido. Para mim, quando eu leio esse texto aqui de Jonas 2, ele está nesse pesadelo. Desesperado debaixo d'água. A voz não sai. Mas o que Jonas diz, ele ouviu. Por quê? O Senhor Deus não precisa da matéria, som. Som é matéria, né? Me ajudem aí, né? Vocês da física aí. Som é matéria. Não é o som, não vai, as ondas sonoras não vão parecer de alguma coisa, eu não consigo captar, porque se eu consigo colocá-la numa coisa, porque de alguma forma ela é uma matéria ou alguma coisa parecida, porque eu consigo gravar em algum lugar. Então, se o nome é matéria ou não, mas eu estou aqui naquela classificação, pastor, física do tempo lá de Moisés, tá? É matéria porque eu consigo pôr em algum lugar. Depois vocês pedem ao pastor Neil qual é o nome aí do que é lá, se é luz, que é não sei o quê. Que o pessoal cada dia inventa uma coisa diferente. Mas tudo bem. Na minha classificação, ela é uma matéria porque eu consigo prender e gravar em algum lugar. Então, para mim, é uma matéria. Bom, Deus não precisa disso. Lembra do Salmo 139? Ainda a palavra não chegou na minha boca. E o Senhor já conhece. E eu queria que você pensasse, né? Olha, antes de você gritar, o Senhor Deus te ouve. Sabe quando você pensa, Deus não está me ouvindo? Não é verdade. Você pode falar isso porque o nosso desespero, mas Deus está te ouvindo. Você tenha certeza que Ele está te ouvindo. O que você está pensando agora eu não sei, mas Deus está te ouvindo. Talvez você tenha algo no seu coração que só você sabe. Só você. Só que você não pode usar no singular. Só eu sei. Não existe isso, porque tudo que você sabe, Deus também sabe. Então, na sua oração, o Senhor Deus tem. Talvez você não tenha me contado a mim, ao pastor Neu, o seu amigo, a sua esposa, seu marido, tanto faz. Não tenha contado para ninguém a sua angústia. Talvez a sua angústia seja tão grande quanto Jonas no ventre de um grande monstro ou de um peixe. Coberto de água, de enzimas, desesperado, no desespero daquele pesadelo, de que a sua voz não sai, mas o Senhor Deus, Ele ouve. O que ele diz aqui, se você voltar para Jonas, ele diz assim, do ventre da sepultura, ou do Sheol, e algumas traduções podem estar inferno. A ideia é, eu estou num lugar que é a casa da morte, e o Senhor Deus está lá.
O Senhor Deus está na casa da morte? Está na casa da morte. E por quê? Não, pastor, Deus não está. Deus está na casa da morte. Deus está em todo lugar. Não há lugar que Ele não esteja. Não há lugar, irmãos. Pensa bem. A morte prendeu algumas pessoas. Uma vez ela prendeu um homem chamado Lázaro. O que o Senhor Jesus fez? Ele falou. E a voz dele entrou na morte e falou: devolve. E o que ele fez? Devolveu. Certa vez, Jesus estava caminhando e havia uma mulher, uma viúva, sepultando seu filho. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Tocou no caixão e a morte já entendeu. Vem. E acabou. Irmãos, quando Deus manda, não há lugar que não obedeça. Eu vou ser usado aqui, hein? Até no inferno a presença de Deus existe. Porque Ele manda lá dentro. Não tem lugar, da pessoa, não entra ninguém aqui porque o diabo manda. Não tem esse lugar. Não existe. Não existe lugar, nem o inferno, até de lá Deus manda. Porque senão nós somos maniqueístas, é o bem contra o mal. E nós não somos maniqueístas. Nós achamos que Deus manda em tudo, no bem e no mal. Tanto que você vai para Jó, e o que acontece no livro de Jó? O diabo vem e fala: ó, dá licença, eu posso fazer isso? E Deus diz sim ou não. Então, Ele manda em tudo. Não há nada que Deus não controle. Pensa no tempo. Se tem uma coisa, irmãos, que a gente, do ponto de vista humano, humano, esquecendo o ponto de vista aí, metafísico, sei lá, transcendental, né? A morte, há relatos que nós sabemos de pessoas que falam, já estava morto e daí ressuscitou. Então, isso aí nem precisa de crer em milagre. Porque já vemos vários relatos de médicos que disseram que estava morto, depois a pessoa acorda. Mas, ó, eu lembro que faz relativamente pouco tempo. Bom, como eu tenho 60 anos, é nos últimos 60 anos que aconteceu. Que uma mulher estava lá no saco preto, lá do ML, e daí quando foram reconhecer a mulher, oi, eu acho que daí morreram os parentes lá, porque a mulher sai. Verdade, isso pode procurar que tem em algum lugar aí. Então, agora, uma coisa que a gente, e aí vem os físicos, aí eu vou pegar no pé do pastor Ney hoje, que é o tempo. O tempo, ele é mais duro que a morte, porque ele não volta atrás. Pode ver. Você nunca ouviu relatos científicos de tempo que volte atrás. Mas a Bíblia diz que quando Moisés estava guerreando contra 5 reis, e ele estava lá defendendo os gibeonistas, e a guerra estava que ele precisava de mais tempo, sabe o que ele fez? Ó, vocês gostam de futebol, pensa que prorrogação é do futebol? Não, foi Josué que inventou isso. A regra da prorrogação foi Josué. Porque estava lá na guerra e falou: Senhor, eu quero prorrogação aqui, vamos para o pênalti. Não foi isso? Aí Deus falou: segura aí. Josué falou: segura o juiz, segura o VAR, segura tudo, eu estou mandando. E parou o tempo. Quando o rei fica morrendo lá, Casias, Isaías chega para ele e fala: olha, eu vou te dar a vida. Ele: que você quer te ensinar? Eu quero que o relógio volte. Irmãos, para o relógio voltar, era um relógio de sombra, daqueles que bate o sol. Para voltar, o sol tinha que voltar. Como que ele fez? Não sei, não me pergunte. Ainda bem que nós temos um físico chamado Neil. Depois do culto, vocês podem fazer filho e perguntar para ele. Eu só sei que o relógio voltou. Por quê? Porque o Senhor Deus, quando Ele fala no princípio, é porque Ele criou o tempo. E Ele está acima do tempo. E o que a gente vê isso? Quando eu fico assim: ô Senhor, eu pedi isso, mas está demorando. Irmãos, não está. Por que não está? Porque o que vai ser, para Deus já foi. Não, Ele é Senhor do tempo. E aí, agora eu vou defender, estou batendo no pastor Ney, mas deixa eu defender. Hoje de manhã ele falou: ó, eu creio em milagres. Irmão, se alguém não crê em milagres, você está no lugar errado. Porque se nós não cremos em milagres, nós estamos em lugar errado, vai para outro lugar. Que não precisa de acreditar em milagre. Porque aqui tem que acreditar em milagres. Tem que acreditar no quê? No nascimento virginal de Cristo, que é um milagre. Tem que acreditar que Ele ressuscitou. Por quê? Se Ele não ressuscitou, você está em lugar errado. Se você não acredita que Cristo ressuscitou, você está no lugar errado. Então, nós temos que crer em milagre. Milagre. Quando o Senhor Deus, eu sei que talvez, eu quero falar com pessoas, porque hoje temos muitas pessoas deprimidas, não sei aqui, não estou falando de ninguém em particular,
Eu estou vendo só as estatísticas, né? Pessoas cometendo suicídio, pessoas, sei lá, fazendo tantas coisas que não tem muita lógica na minha cabeça, jogando o nome disso numa depressão. Irmãos, olha, eu não sou médico, não sei questão hormonal. Ou a gente está comendo, ou tem alguma coisa errada, ou não é possível, porque não tinha tanta gente assim com depressão. Não tinha, a gente ficava triste. Olha, e o nome até agora é bonito. No meu tempo, sabe como é que chamava? Vocês jovens aí. Quando a gente brigava com as namoradas e perdia, chamava de fossa. Pior ainda, esgoto. Todo esgoto. Agora está bonitinho, está na depressão. Mudou. Mas, irmãos, olha, se você está na fossa, na depressão, no esgoto, só pensa uma coisa: o Senhor Deus está lá. E Ele pode te tirar. E se você falar só um milagre, isso mesmo, só Deus. Eu não posso. Por isso você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, às vezes vai no pastor. Parece que ninguém resolve o seu problema. E por quê? Porque tem problemas que só o Senhor Deus vai resolver. O problema é que precisa de fé. E às vezes nós não temos esta fé suficiente. E aí eu vejo com você, quando Deus te livra, irmãos, você tem que fazer como os discípulos fizeram quando Jesus acalma a tempestade. Eles olham para Jesus e dizem: quem é este que até os ventos lhe obedece? Quem é este que manda Lázaro sair, sai da sepultura depois de 4 dias e vem para fora? Quem é este que fala para o sol: anda para trás porque eu estou mandando? Essa é a pessoa única, chamada Deus, o Deus triuno, o Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele que pode te tirar desse charco de lodo, assim como Ele fez com Jonas. E nós temos que voltar para Jonas no Salmo. Eu vou chamar de Salmo, irmão, porque a oração muito parece com Salmo, porque ele diz no verso 2, né? Eu vou ler de novo: do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Ele está dizendo: é um milagre, porque debaixo d'água eu não consigo ouvir ninguém. Já falou debaixo d'água? Não sai. Mas Deus pode ouvir. E o que mais que você vai notar? Venha comigo aqui no verso 3. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Você pode traduzir aqui por: todas as tuas ondas e os turbilhões passam por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o seu santo templo. Olha que interessante, aqui até eu falo poético, irmãos, porque parece algo paralelo. Como é que começa o livro de Jonas, você que estava semana passada? Deus falou para Jonas, né? Vai para tal lugar. Eu vou só ler alguns versículos de Jonas capítulo 1. Olha aqui, ó. Verso 3, você só o começo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E agora, o que ele fala? Nota que mudou o sujeito ativo. Lá, ele era o sujeito que fugia. E agora, ele nota que é Deus que o lançou da presença. E tem uma diferença grande. Uma coisa é: eu não quero ficar perto de você. Outra coisa é você me expulsar da tua presença. E aí Jonas constata que o desejo dele foi atendido, mas ele não queria. Ele não queria. Porque ele sabia, e aí ele aprende, que longe de Deus sempre é ruim. E talvez você que esteja me assistindo, eu não sei, ninguém aqui na igreja talvez, mas se você está longe da presença do Senhor, eu quis ser excluído da igreja, se você, qualquer igreja, hein? Você quis, um dia tome cuidado, porque com Jonas, um dia ele quis sair. Dias depois, ele tinha sido expulso. E é diferente, hein? A igreja não expulsa ninguém. A igreja atende o pedido. E você sai porque você quer. Diante de Deus não é assim não, hein? Jonas sentiu que ele tinha sido expulso da presença de Deus. Pastor, só porque ele desobedeceu, irmãos, olha, desobedecer a Deus
é um buraco sem fundo. Por isso, eu vou falar com você que está fora de uma igreja. Você que está rebelde contra o Senhor. Saiba que é um poço sem fundo. Sem fundo. E veja bem, olha as palavras sábias que Jonas, ou o autor do livro aqui, eu acho que foi Jonas, escreve. Capítulo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope. Ele começa a descer. Tudo bem que ele tinha que ir para um lugar marítimo, e claro, no nível do mar. É claro que ele tinha que descer. Mas não é curioso que usa a palavra descer? Ele começa a descer. Quando sai da presença do Senhor, só tem uma direção para você: descer. Eu falo, você deve conhecer, eu digo raça, mas uma brincadeira, né? Ex-crente. Ele parece uma espiral para baixo. Ele só afunda. Jonas começa descendo. E aí o que ele faz? Vamos lá, deixa eu pegar outro aqui, quer ver? Olha, eu peguei um outro versículo para anotar aqui. Vem comigo aqui, agora no verso 5. Depois que teve uma tempestade, então ele desceu para Jope, pegou o navio. E aqui, no verso 5 do capítulo 1, então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam do navio para o aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu. Desceu no porão do navio, que é a parte mais funda do navio. Não é interessante que ele vai descendo? E aí, quando ele está na parte mais baixa do navio, do porão, ele é lançado no mar. E o que acontece? Olha, eu vou aqui nas minhas novelas, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas veja como a poesia é bonita. Não podia passar uma águia, um condor, sei lá, um desses bichos grandes, e pegar Jonas. E vou escrever uma história que não está na Bíblia, hein? Então aquela, sei lá, vou chamar de águia, tá? Ela vem, águia, árpia, qualquer desses bichão gigantes aí, pega e leva para cima de uma montanha, põe lá no topo onde a águia faz o ninho, e agora você vai conversar com Deus. Ele tinha que descer. Não ia para ligar para o alto. Desde que ele desceu para Jope, ele nunca mais sobe. Porque daí vem um peixe e leva para mais fundo ainda. Dá uma olhada, ele só afunda. Jonas só afunda. Você quer ver? Quando você vem aqui, olha, pega o verso 6, do capítulo 2 agora, hein? Do capítulo 2. E descia até os fundamentos dos montes. Sabe onde ele está, irmão? No fundo do mar. Está lá vendo lá as estacas. A terra me encerrou para sempre. Mas ele está lá embaixo. Olha o verso 5. Águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Ele está lá embaixo, na vegetação submarina. Como que está a nossa vida espiritual? Está descendo? Menos leitura de Bíblia, menos oração, não querendo comunhão. Eu só queria que você hoje pensasse, que lugar que você está hoje? Não me responda. As minhas perguntas, pastor Ney, eu vou aproveitar publicamente para falar o que eu falei na sexta-feira. Nós temos um problema. O meu pastor aqui, o Neil, ele faz pergunta e quer resposta. E eu faço pergunta retórica. Eu nunca quero que vocês respondam. Por isso que às vezes ele fala, me responde. E ninguém responde. Porque esquece. Quando o Neil perguntar, vocês respondem. Quando eu perguntar, vocês não respondem. Eu não quero que vocês respondam. Eu quero que você pense. A maioria das perguntas são retóricas. É só para você pensar. Então, se você está indo para fazer a vontade de Deus, você está subindo. Mas se você não está fazendo a vontade de Deus, você está descendo. Então pega a sua vida agora. Você está onde? Está indo para a vontade de Deus? Ou será que você já desceu em Jope? Eu estou aqui, sabe, irmãos, espiritualizando a coisa, mas é só para ter exemplo, tá? Não é que é assim. Mas imagine, Jope é o primeiro passo do meu pecado. Sabe,
quando eu fui até lá e eu comprei a passagem. Vocês vão se lembrar da última mensagem. Sabe, eu comecei o pecado. E depois, eu entrei no navio. O que é entrar no navio? Também não está na Bíblia, eu estou só falando de uma forma que você talvez me entenda. Só para isso. O navio que é? Estou deixando o mundo me levar. Não é isso que a Bíblia diz, eu estou alegorizando. Eu já estou saindo da presença de Deus. E aí a consciência começa a cauterizar. E o que eu faço? Eu vou para o porão, eu vou dormir. Está tudo bem, mesmo que eu esteja fora da vontade de Deus. Não deixe o peixe te engolir. Porque depois é só para o fundo. Pensa só nisso, hein? Jonas desceu. E de novo, ele lembra de um salmo, desta vez não de Davi, mas é o salmo de Coré. Eu vou lá para Salmo 42. Eu tenho que ir bastante para Salmo, porque como eu parti da ideia de que Jonas capítulo 2 é um salmo, eu vou compará-lo. Salmo 42, no verso 6, diz assim: ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. E por isso lembro-te de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas cachoeiras, e olha as palavras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Exatamente o que Jonas fala. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Irmãos, mesmo quando Jonas, volte para Jonas, capítulo 2, quando a gente vai no verso 4, e eu disse, falando de Jonas, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o seu santo templo. Irmãos, ele não está falando de um templo físico aqui, está falando da presença do Senhor. A misericórdia que ele está dizendo que ele tem certeza que vai ter é a mesma do salmista lá, dos filhos de Coré. É a mesma coisa que ele diz. Todavia eu verei o teu santo templo. Isso, irmãos, demonstra a fé de uma pessoa no meio do sofrimento, de uma pessoa que está na angústia, de uma pessoa que até pecou, como Jonas pecou. Ele pecou, saiu, porque pecado é errar o alvo. Deus mandou para um lugar, ele foi exatamente para o outro. Exatamente para o outro, ele fez gol contra. É isso que ele fez. Então pense bem, irmão, pense bem. É isso que Jonas fez. Mas ele lembra da misericórdia. E quando você sofre sem causa? Do mesmo jeito. Quando a gente vê uma pessoa que sofre, vamos lá, sem uma causa, culpa dele, eu lembro de Jó. E se você pegar Jó, né, até o capítulo 42, né, eu já brinquei várias vezes aqui na igreja, que eu acho um sanduíche, né? Os primeiros capítulos são bons, o último capítulo é ótimo, o sanduíche que é ruim. É o meio que é ruim. E você vai lá no meio, 19, é onde Jó está no turbilhão de problemas lá. Vamos lá para Jó 19, ó. Se você achou Salmo, é um livro antes, tá? Tá fácil. Jó, capítulo 19. Depois que ele diz para os amigos, vocês estão batendo muito em mim, porque Deus, a mão de Deus me tocou. Ele reclama, e sabe o que ele diz? No verso 25, no meio do sofrimento, este homem diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Jonas, você está no fundo do mar, com um peixe na barriga de um peixe, e você diz que ainda vai ver Deus no templo? Você é doido? Não. Você é uma pessoa que crê no milagre. Você é a pessoa que crê no Deus misericordioso. Você é a pessoa que crê num Deus que fez justiça em Cristo, não em você.
Pense bem, está no meio de angústias, de tudo. Lembra, no meio da angústia, nós temos que ver Deus. Eu sei que é difícil. No meio da angústia, a gente quer fugir de Deus. No meio do pecado, nós somos Adão, ó, cai fora. Mas lembra, tem sempre um Deus com uma roupa de pele para cobrir a nudez do teu pecado. Tem sempre um Deus que está controlando o peixe para depois te vomitar, como nós vamos ver. Tem sempre um Deus que está controlando a sua vida para depois te dar o dobro, como Jó fez, não aqui nesse mundo. Mas a Bíblia diz que se você morrer pobre, não tem problema, porque diz que lá, na outra vida, nós teremos 100 vezes mais. É essa a nossa esperança. E nós temos que pensar nisso. Quando você está no meio de um problema, abra os olhos para ver Deus. Olha, às quartas-feiras, nós vamos voltar a estudar, aliás, nós vamos continuar o livro de Atos, só que agora será na quarta, como foi anunciado de manhã. Você que estava acostumado a vir na escola dominical ou assistir o culto de domingo de manhã, agora tem que assistir à noite para continuar aquele estudo que nós estávamos fazendo de Atos, tá bom? Vai ser o mesmo estudo, mesma coisa. Só que à noite tem um pouquinho menos de tempo, não tem jeito, mas será o mesmo estudo. E nós estamos estudando Atos, capítulo 7. Nós estamos estudando agora o julgamento de Estevão. E lembra de Estevão no meio da angústia? Vamos lá, Atos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos. Eu vou voltar para Jonas, hein? Atos capítulo 7, bem já, quase no fim do capítulo, no verso 56 de Atos 7, Estevão lá, com todo mundo querendo apedrejá-lo já, a Bíblia diz no verso 56, eu vou começar aqui, e ouvindo eles, o sinédrio lá, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Irmãos, rangiam os dentes cala a boca, senão eu te mato, é isso. Ele, verso 55 do capítulo 7 de Atos. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Sabe o que ele está falando? Me matem. Eu vou fazer uma cena cruel. Imagina um bandido apontando uma arma e dizendo: se confessar Jesus Cristo, morre. E sabe o que você fala? Jesus é o Senhor. Contando que ele vai te livrar? Não, contando que ele vai te matar. Foi por isso que nós estamos chegando aqui depois de 2000 anos, viu? Porque no passado foi feito isso. Pega a história. Nós até cantamos aí, né, uma canção chamada In Memoriam, que é isso. Quando Roma dizia: nega a Cristo, ou vai você e sua família ser esmigalhado por leões, manda o bicho. Eu não nego. Como é que é, pastora? Pôs a família lá e começou a jogar terra. Nega a Cristo, pode enterrar. E olha para os filhos e diz: daqui a pouco a gente se vê. Porque Estevão, quando eles falam vou te matar, ele diz: eu estou vendo Deus. Quem está preocupado com essas pedras? Eu tenho algo melhor. E aí, eles, verso 57, gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e, expulsando da cidade, o apedrejaram. Irmãos, é isso que a história nos diz, porque a igreja de Cristo chegou até hoje. Porque tiveram pessoas que não eram nós, século 21, no Brasil, fracos. Não no Brasil. Que a gente viu aqui, algumas semanas atrás, uma moça que está num país perseguido e ela vai para um pior. Ela está em um que é o 30º, em matéria de perseguição, ela vai para o 10º. É lá que ela quer ir. Tem gente ainda, e eu acho que é aquela coragem que vai fazer a igreja do Senhor crescer e deixar o Senhor esperar um pouquinho mais. Porque o Senhor só não vem por causa da longanimidade dele, porque ele não quer que ninguém se perca e quer que todos venham se salvar. Então, é por pessoas assim. E aí, quando você compara o sofrimento seu, particular, estou deprimido, com a pessoa que quer morrer por Cristo, deixa a sua depressão de lado, vai para a fossa. Olha, vou brincar com vocês aqui, ó. Só quem está rindo aqui são os mais velhinhos. Sabe o que a gente fazia quando
estava na fossa, irmão, saía e procurava um perfume num outro namorado, já resolvia o problema. Vai ficar atrás de fossa nada. Vamos cuidar da vida. Vai, virava a página, vai embora. Não, que história é essa? Vou me matar. Vai se matar nada. Ah, doido. Vá, o que é isso? Vamos tocar a vida, nós estamos indo para Cristo. Não tem nada mais importante que isso. E é isso que Jonas está dizendo. Eu vou dizer, hein? Tudo bem que está contando a história depois do que aconteceu. Mas eu, na minha ideia, na hora que Jonas diz, eu ainda vou ver o Senhor no seu santo templo, ele não está falando de um lugar físico. Para mim, porque eu creio que ele pensou assim, olha, o Senhor é misericordioso. E no último instante, se você aceitar o Senhor Jesus no último instante, tem salvação para você. Quando eu olho para o ladrão na cruz, a Páscoa está chegando, talvez, olha, se alguém não souber sobre a história da Páscoa, me faz um favor depois, no final aqui, você me cumprimenta, eu te peço, a mim, o pastor Neil, me dá o seu contato que a gente vai te contar a história. Eu não acredito que ninguém saiba, mas talvez tenha alguém que não saiba. Mas Jesus foi crucificado com 2 homens. E um deles diz assim, olha, eu estou aqui porque eu mereço. E aí ele diz, mas Jesus não fez nada. E ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no meu reino, no teu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou falar a forma cruel que eu vejo aquilo. Cruel. Mas aquilo vai fazer sentido para você. Você é mãe, você é pai? Imagine que o homem que está ali, na cadeira elétrica, sendo fuzilado, matou o seu filho. Cruelmente. E o que você quer? Justiça. Não é isso que a gente vê? Justiça. Queremos justiça. E aí que você morre, frequentando a igreja, sendo bonzinho. Chega lá, quem está te esperando? Não é São Pedro, não. Não é o anjo, não. Olha o assassino lá. Fala, sai dessa, rapaz. O que você está fazendo aqui? Já pensou? Você, não, entrei no lugar errado. Esse aqui esse aqui. A misericórdia do Senhor nos faz milagres. Você acha que isso é difícil de acontecer? Pois eu tenho um filme para você assistir, hein? Filme antigo. Tem até um livro, Refúgio Secreto. Refúgio Secreto. Procura esse livro ou esse filme e assista. Refúgio Secreto. Uma história, no filme tem o testemunho da mulher. Diante do torturador alemão nazista que matou a irmã e torturou ela. Ela chega na igreja, ó o homem lá, convertido. E aí? Como é que você perdoa? Como é que você perdoa um alemão que torturou você e matou sua irmã? Só o poder de Deus. Então, a justiça de Deus é diferente, é a misericórdia. E aí ele pega e olha. E Jonas tem certeza da misericórdia. Irmãos, eu estava pensando essa semana, já notou que fala que o Senhor Deus se arrepende do mal? E realmente tem várias coisas, como a história de Jonas, porque eu estava pensando em Jonas, né? Ele fala, olha, Nínive vai ser destruída, vou te dar o spoiler, e ele não destrói no final. Você nota que Deus nunca se arrepende para o mal? Arrepender no sentido de voltar atrás. Ele sempre volta atrás para o bem. Olhada, você vê reis maus, Acabe, e maus, péssimos, merecem todo o castigo. No final ele se arrepende e Deus fala, tá bom, vou te dar um tempo. Mas como é que pode, Senhor? Cadê a justiça de Deus? Nós achamos que Deus é injusto nestas horas. Mas eu queria te dizer, você pode tirar esse sentimento de injustiça quando você olha para a cruz. Todos os assassinatos, estupros, genocídios estão pagos na cruz. Por isso que é possível o perdão dessas pessoas. Por causa da cruz. Pense nisso. Está irado contra a injustiça de Deus? Olhe para a cruz. A Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. Vamos continuar no nosso Jonas aqui. Volta. Verso 5.
As águas me cercaram. Aí Jonas já traz para ele, né? Embora ele está falando aqui, né? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou, me fechou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando você vai em capítulo 2, verso 1, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, porque está falando da terceira pessoa. E aqui é Jonas, ó Senhor, meu Deus. E mais uma vez, irmãos, a oração de Jonas é um paralelo de Salmo. Vamos ver? Vai em Salmo 69 comigo. Salmo 69. Eu te falei que era bom deixar aberto lá que a gente ia voltar. E vamos voltar ainda mais vezes, hein? Salmo 69. Verso 1, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Não é a situação de Jonas? Embora falar que a garganta secou, parece um paradoxo. Mas na água, você morre porque não consegue beber água. Olha, não vou morrer, vou tomar. Espero não morrer, né? Olha, se eu morrer não foi de afogamento, foi de outra coisa, tá? Mas aqui você não se afoga debaixo d'água, você não consegue beber água desse jeito. E aí, parece que ele está transcrevendo, ele está, na cabeça dele está o Salmo. Olha que interessante. Mas ele sabe que vai ouvir. E aí ele vai para outro salmo. Salmo 34. Eu estou em salmo aqui, está fácil para mim, hein? Salmo 34, no verso 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. E os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Salva os contritos de espírito. E aí você pode me dizer, mas pastor, justo não. O justo clama, mas naquele momento, Jonas não era justo. E aí eu tenho que voltar, lembra? Olha para a cruz. Justo, porque já cria no Messias que viria. Você hoje é justo quando você crê naquele que se fez justiça. É ali que está a justiça. Por isso que Deus nos ouve. Porque nós já estamos olhando para lá. Nós já estamos vendo. Por isso que a vida neste mundo para nós é passageira. A gente quer ficar aqui para a gente glorificar o Senhor. Senão, perde o sentido da vida. E como a gente, até para comer e para beber, tem que glorificar o Senhor, a vida nunca vai perder o sentido para nós. Se você é um crente, a vida nunca vai perder o sentido. Por mais depressão, tristeza que você tenha, mas não vai perder o sentido. Por quê? Porque há uma esperança. Há uma certeza lá no fim. Essa certeza termina no Gólgota, termina na cruz. E essa esperança, ela vira certeza 3 dias depois, quando Jesus ressuscita. Por isso que Jonas é o que Jesus diz que era o tempo, o sinal da ressurreição dele. Essa geração má e perversa, ele diz, pede um sinal e nenhum outro sinal vai ser dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do monstro, ou da baleia, porque para ele tanto faz, assim o Filho do Homem vai sair depois de 3 dias e 3 noites. Irmãos, a Páscoa é o livro de Jonas, 700 anos depois sendo vivenciado. É isso que acontece lá. Volta para Jonas. Jonas está fazendo paralelos com Salmos. Vamos lá agora, versos 8 e 9. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. E aí ele declara, do Senhor vem a salvação.
ele contrasta, ele faz o contraste entre as pessoas que buscam vaidade e as que buscam o Deus verdadeiro. E pensa, quando você desanima de servir a Deus, se é que você não é um dos que desanimaram já, o que substituiu? Vaidade. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Vaidade. Ah, mas meu carro quebrou. Vaidade. Não. Ah, mas eu quero ver os prazeres do mundo. Vaidade. Não, quando troca Deus verdadeiro pela vaidade, nós sempre sofremos. E aqui, o que é que ele diz? Ele diz que os que observam as falsas vaidades deixam a misericórdia de Deus. Quando você quer sair da sua igreja, não é dessa, da sua igreja, não quer mais servir a Deus, tenha certeza, você está saindo do campo da misericórdia de Deus. É o Senhor Deus te oferecendo o jardim do Éden, e você querendo comer um fruto para ser expulso do Éden. Não vai atrás de vaidade. E eu vou voltar, ele sempre vai, olha, eu falei, eu considero o Jonas 2 um salmo, até um salmo que faz uma espécie de coletânea dos outros salmos. Quer ver esse texto aqui? Olha lá em Salmo 22. Vou voltar para Salmo 22, hein? Aliás, para Salmo 22 não, Salmo, eu não falei 22, vou ser agora. Salmo 22, verso 21. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me nas pontas dos bois selvagens, então declararei o teu nome a meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós sementes de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós sementes de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Olha Jonas dizendo que vai pagar os votos. E por quê? Porque o Senhor Deus, Ele que agradece, aliás, Jonas agradece ao Senhor porque ele tem certeza disso. Nós estamos indo para o final, e eu quero ler só mais metade de um versículo e um, nesse texto, hein? O finalzinho do verso 9 de Jonas, capítulo 2, diz: do Senhor vem a salvação. Quero que você pense, ninguém está te ajudando? Ah, pastor, ninguém da igreja me ajudou. Do Senhor vem a salvação. Procurei meu amigo, ele virou as costas para mim. Do Senhor vem a salvação. No século XIX, e só registrado nos jornais até, houve um homem que ele foi engolido por uma cachalote, por uma baleia. Ele foi arpoado e depois de algum tempo, não foram 3 dias, mas ele abriram e o homem estava vivo lá dentro. Só que alguém pôde arpoar aquela baleia e tirar o homem. Quando nós estamos na nossa angústia, no monstro, no peixe que Deus manda, ninguém pode te salvar. Imagine que estamos aqui 700 anos antes de Cristo. Mais ou menos, ou um pouco mais de 700 anos antes de Cristo. Irmãos, não tinha tecnologia para caçar um bicho no fundo do mar, não tinha. Não tinha, só podia vir a salvação de uma pessoa, Deus. E olha, quando você tem a angústia do pecado, não tem ninguém que te ajude. Não tem. Por quê? Porque só tem uma forma de te livrar da angústia do pecado, é a cruz de Cristo. E olha, vamos terminar. Olha que interessante o final. Eu sei que tem umas grávidas aí, então me perdoe, mas vá, paciência. Pode se levantar para ir no banheiro depois, porque diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas da terra seca.
Olha, Jonatas, para a criançada, a gente põe aquele que ele cuspiu, ele sai bonitinho, né, nas historinhas, né? Mas, ó, nós estamos aqui adultos, irmão. Vomitou, saiu aquela gosma verde, melequenta. Igual naquele filme do Alice, do Homens de Preto lá, que ele sai, tudo, sai daquele jeito, né? Imagina 1 milhão de baratas espremidas. Ah, pastor, eu vou passar mal. Para passar mal mesmo. Por que é para passar mal? Porque aí nós vamos encerrar. Seria muito bom, muito bonito que a salvação fosse assim. Eu nasci, fui um homem honesto. Tomava banho todos os dias. Não brigava com ninguém. Pagava todas as minhas contas em dia. Fui fiel à minha esposa. Criei meus filhos com uma boa escola. E por isso eu mereço o céu. Seria bonito, mas não é assim. A salvação é mais nojenta e cruel do que o vômito do peixe. Porque o apóstolo Pedro conta como veio a salvação. Nós sabemos, mas pode sair de Jonas. Vamos para a primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. E aí vem, não o vômito. Porque o vômito, quando ele sai, quando você tira o... Olha, me perdoe eu falar assim, se você está passando mal. Mas olha, o vômito é a coisa ruim que o corpo joga para fora. Mas quando Cristo morre, ele dá a coisa boa, que é o sangue. O sangue é vida. O apóstolo Pedro diz aqui em capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Está com nojo do vômito do peixe? Pense na crueldade do sangue derramado na cruz. E foi por isso que você pode ser salvo. Pelo sangue na cruz. Não é bonito. A salvação é bonita, mas a sua conquista foi muito feia. O Senhor Jesus foi exposto numa cruz. O Senhor Jesus foi chicoteado com chicotes que arrancavam a sua pele. O Senhor Jesus teve suas entranhas expostas de tanto sangue. O Senhor Jesus sangrou até morrer. Pense nesta cena. Se você for um pouco humano, é melhor ver um peixe vomitando do que um homem morrendo desse jeito. Então, não tenha nojo do vômito do peixe. Tenha respeito pelo sangue derramado na cruz. E aí, na angústia de Jonas, o que o Senhor Deus faz? Faz com que o peixe vomite Jonatas. Nojento? Passou uma experiência ruim? Mas conseguiu liberdade. Quando você aceita Cristo, é difícil, mas você vai conseguir liberdade. Venha para ser liberto, assim como Deus fez aquele peixe vomitar e dar liberdade para Jonas. Ele diz que através de Jesus Cristo, nós podemos ser verdadeiramente livres. Se você está aí angustiado, sofrendo, no pior pecado que esteja, peça para Deus, fala, Senhor, me vomita daqui. E o Senhor Deus não vai te dar um vômito. Ele vai te falar, mas eu já fiz algo melhor. Ao invés de te dar um líquido ruim, eu te dou o próprio sangue do meu Filho Jesus. Ele pode te dar salvação. Pense em Jesus Cristo. Ele dá salvação. Se a palavra de Deus falou com você, não eu, mas a palavra falou, aceite o Senhor Jesus hoje. Tenha isso na sua mente. O sacrifício dele não pode ter sido em vão, não pode. Que coisa absurda, não pode. Se você está lá, descendo no navio, lá de Jope, está indo para o porão, está afundando cada vez mais, eu te peço, aceite Cristo. Porque ao contrário de Jonas, quando Pedro afundou, o Senhor Jesus estendeu a mão, e hoje Ele estende tua mão. Aceite Jesus e você está salvo. É isso que a Bíblia diz. Se Deus tocar no teu coração hoje, estenda a sua mão e aceite Jesus. Nós vamos orar.
e que Jonas seja um exemplo para nós. Na próxima vez que eu pregar, se tudo der certo, eu ainda vou falar sobre o capítulo 3. Tá bom? Vamos orar. E vamos refletir. Pense aí na sua vida. O seu navio, o navio da sua vida está indo para cumprir a vontade de Deus ou para fugir da vontade de Deus? Para onde está o seu navio? Olha aí. Não me responda, hein? Não estou nem olhando para você. Você na internet faça o mesmo. Para onde navega o seu navio? Se você não está fazendo a vontade de Deus, onde você está agora? Desceu no porto para fugir? Entrou no porão do navio? O peixe já te engoliu e você já está vendo as algas em cima da sua cabeça? Está no fundo do fundo do fundo? O Senhor Deus ainda te ouve de lá. E Ele te tira de lá. Porque foi isso que Jesus fez. Tirou todos nós do abismo da perdição e nos deu a salvação. Senhor, muito obrigado por teu Filho Jesus, porque um dia Ele nos salvou e de uma forma não nojenta, mas cruel, Ele conquistou a salvação na cruz, derramando o seu sangue e fazendo-se maldição por nós, para que pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fôssemos curados. E talvez tenha pessoas aqui hoje, nesse templo, ou assistindo de alguma forma, em alguma plataforma, que, Senhor, que precisa de declarar o Senhor Jesus como Salvador. Precisa de invocar de onde Ele estiver, porque o Senhor nos escuta. Do Sheol, das portas da morte, das portas do inferno, o Senhor nos escuta. Porque um dia o Senhor nos escutou, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas o Senhor nos tirou de lá, com a sua mão forte e com a tua misericórdia. Usa de misericórdia hoje, Senhor. Traga a salvação. Eu te peço em nome daquele que nos deu a salvação. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.